Encarceramento e recursos que Ivan Milat impetrou após ser preso na penitenciária de Maitland Gaol. Em seu primeiro dia, ao chegar a Maitland Gaol, Ivan Milat foi espancado por outro preso. Quase um ano depois, em 16 de maio de 1997, ele fez uma tentativa de fuga ao lado do traficante de droga e ex-vereador de Sydney, Jorge Savas. O plano falhou e Savas foi encontrado enforcado em sua cela no dia seguinte e Milat foi transferido para a seção de segurança máxima no Centro Correcional Galbourne, em Galbourne, Nova Gales do Sul. Em novembro de 1997, Ivan Milat recorreu de suas condenações devido a uma violação de seu direito constitucional de representação legal conforme estabelecido em Detroit, The Queen. No entanto, o Tribunal de Apelação Criminal de Nova Gales do Sul negou provimento ao recurso. Em 2004, Milat entrou com um pedido no Supremo Tribunal da Austrália para que ele tivesse permissão especial para apelar por novos motivos. O pedido de licença foi finalmente julgado improcedente, confirmando a decisão do Tribunal de Apelação Penal de negar provimento ao seu recurso inicial. Em 27 de outubro de 2005, no Supremo Tribunal NSW, a última via de apelação de Milat foi recusada. E em 2006, outras duas tentativas de inscrição também foram rejeitadas, como ocorreu em novembro de 2011. Em 2001, após a abertura do Centro de Correções de Gerenciamento de Alto Risco Supermax no Centro Correcional de Galbourne, Milat foi transferido da seção de segurança máxima da prisão para uma de suas 45 novas unidades. E em 2006, uma torradeira e uma TV fornecida a Ivan Milat em sua cela causaram protestos públicos. Continuando então com um relato das atrocidades de Ivan Milat. Descoberta das vítimas. Uma placa na entrada da Floresta Estadual de Belanglo, em 19 de setembro de 1992, dois corredores descobriram um cadáver escondido enquanto orientavam em Belanglo. Na manhã seguinte, a polícia descobriu um segundo corpo a 30 metros do primeiro. A polícia rapidamente confirmou através de registros dentários que os corpos eram de Clark e Walters. Uma busca na área não conseguiu descobrir nenhum dos outros mochileiros desaparecidos. Em outubro de 1993, no entanto, um homem local que procurava lenha descobriu ossos em uma seção particularmente remota da floresta. Ele voltou com a polícia para o local onde dois corpos foram rapidamente descobertos e mais tarde identificados como Gibson e Everest. A presença do corpo de Gibson em Belanglo intrigou os investigadores, pois sua câmera e mochila haviam sido descobertas anteriormente em Galston, George, a mais de 120 quilômetros ao norte. E em 1º de novembro de 1993, um esqueleto foi encontrado em uma clareira ao longo de uma trilha de incêndio na floresta durante uma varredura policial. Mais tarde, foi identificado como Schmidt. As roupas encontradas no local não eram de Schmidt,
mas combinava com as de outro mochileiro desaparecido, Hackberry. Em 4 de novembro de 1993, os corpos de Hackberry e Neubauer foram encontrados em uma trilha de incêndio nas proximidades, em valas rasas a 50 metros de distância. Prisão e julgamento. Em 26 de fevereiro de 1994, iniciou-se a vigilância policial na casa Milat na Cinnabar Street, Eagle Valley. A polícia soube que Milat havia vendido recentemente sua caminhonete de tração nas 4 rodas Nissan Patrol prateada logo após a descoberta dos corpos de Clark e Walters. A polícia também confirmou que Milat não estava trabalhando em nenhum dos dias dos ataques. E conhecidos também disseram à polícia sobre a obsessão de Milat por armas. Quando a conexão entre os assassinatos de Belanglo e a experiência de Onios foi feita, Onios voou para a Austrália para ajudar na investigação. E em 5 de maio de 1994, Onios identificou positivamente Milat como o homem que o havia pego e tentou agredi-lo. Milat foi preso em sua casa em 22 de maio de 1994 por roubo e porte de armas relacionados ao ataque da Cebola depois que 50 policiais cercaram a casa. A busca na casa de Milat revelou várias armas, incluindo um rifle Arcos modelo 1441/42 de calibre 22 e parte de um rifle Ruger 10/22 de calibre 22 que correspondia ao tipo usado nos assassinatos, uma pistola Browning e uma faca Browning. Também foram descobertos itens pertencentes a várias de suas vítimas. Casas pertencentes à sua mãe e 5 de seus irmãos também foram revistadas, descobrindo vários outros itens pertencentes às vítimas. Milat compareceu ao tribunal em 23 de maio, mas não apresentou um apelo. Em 31 de maio, Milat também foi acusado dos 7 assassinatos de mochileiros. Em 28 de julho, Milat demitiu seu advogado de defesa, Martin, e procurou assistência jurídica para pagar sua defesa. Enquanto isso, os irmãos Richard e Walter foram julgados em relação às armas, drogas e itens roubados encontrados em suas propriedades. Uma audiência de compromisso para Milat sobre os assassinatos começou em 24 de outubro e durou até 12 de dezembro, durante a qual mais de 200 testemunhas apareceram. Com base nas evidências, no início de fevereiro de 1995, o Milat estava em prisão preventiva até junho do mesmo ano. E em 26 de março de 1996, o julgamento foi aberto na Suprema Corte de Nova Gales e foi processado por Mark Tedeschi. Sua defesa argumentou que, apesar das evidências, não havia prova não circunstanciais de que Milat fosse culpado e tentou transferir a culpa para outros membros de sua família, particularmente o Richard. 145 testemunhas tomaram a posição, incluindo membros da família Milat que se esforçaram para fornecer álibis, e em 18 de junho o próprio Milat. Em 27 de julho de 1996, após 18 semanas de depoimento, um júri considerou Milat culpado pelos assassinatos. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua em cada caso, sem a possibilidade de liberdade condicional. Ele também foi condenado pela tentativa de assassinato, prisão falsa e roubo de cebola, pelas quais recebeu 6 anos de prisão cada.
E nessa fase, então, das pesquisas, vamos relacionar os assassinatos de Ivan Milat. Deborah Evarist. O corpo de Deborah Evarist mais parecia como um hambúrguer, quando ele foi descoberto em 5 de outubro de 1993. 3 anos e meio após a sua morte, isso torna muito difícil para a cientista obter informações precisas sobre a causa exata da morte. Ela teria sofrido pelo menos uma facada, mas era evidente que houve várias lesões detectadas em Deborah na parte superior do esqueleto, mas devido ao adiantado estado de degradação foi impossível determinar se Deborah sofreu mais ferimentos fatais. Seu crânio tinha sido fraturado. Este pode ter sido quebrado após sua morte, mas não foi determinado. James Gibson. Devido ao tempo decorrido entre o seu assassinato até a descoberta do corpo de James, uma série de provas cruciais tinha sido perdidas. No entanto, o esqueleto de James forneceu aos detetives o modo como foi abatido. A autópsia indicou que James tinha sofrido várias apunhaladas. A maioria das apunhaladas foram desferidas em seu peito e na parte superior das costas. A ferocidade dos golpes tinha deixado alguns dos ossos de James cortados ao meio. Esse tinha uma tatuagem que foi arrancada com uma faca. Ambos, Deborah e James, foram encontrados em sepulturas rasas na floresta estadual de Belanglo. Eles estavam cobertos apenas com folhas e detritos. Simone Schmidt. Simone nunca, como muitas das outras vítimas, havia sofrido várias apunhaladas na sua parte superior das costas. Tal como as outras, ela foi encontrada em um túmulo raso na floresta estadual de Belanglo, coberta com várias folhas e detritos. Seu corpo foi descoberto em 1º de novembro de 1993, após o seu desaparecimento em janeiro de 1991. O tempo entre sua morte e a descoberta do seu corpo foi suficiente para apagar muitas das provas que teriam ajudado a condenar alguém para os crimes. 3 dias depois, mais 2 corpos foram encontrados, sendo que o número de mortes subiu para 7. Gabor Neugebauer. Gabor e sua namorada Aja Ascrieda foram encontrados na floresta estadual de Belanglo em 4 de novembro de 1993. Gabor tinha sido atacado 6 vezes na cabeça, 3 tiros do lado esquerdo do seu crânio e 3 tiros na parte de trás da base do crânio. Evidências forenses sugerem também que Gabor foi estrangulado, talvez um último esforço sádico para matá-lo, embora os 6 tiros que si só teriam sido mais do que suficiente. Ele também tinha um pedaço de pano amarrado em torno do seu rosto como uma mordaça. A arma usada para matar Gabor foi identificada como Ruger 10/22. Peças de uma Ruger 10/22 e um silencioso caseiro foram encontradas em uma cavidade na parede da casa de Ivan Milat. Aja Haskied. O assassino de Aja Haskied foi de longe o pior. O assassinato, melhor. Antes da descoberta do corpo de Anja, a polícia sabia que as formas dos assassinatos foram por tiros e apunhaladas, embora também haja provas de que ele estrangulou pelo menos uma das suas vítimas. Com a causa comum de morte, a polícia foi capaz de ligar todas as 6 vítimas à mesma pessoa. No entanto, o assassinato de Anja Asquiad estava muito longe das feridas infligidas a outras vítimas. Anja teve sua cabeça separada do seu corpo em um violento golpe. O corpo de Anja estava assim a metade inferior do vestuário. Isso sugere que ela também
pode ter sido violentada sexualmente, mas infelizmente, devido ao tempo decorrido de quase 2 anos entre seu assassinato e a descoberta de seu corpo, não há prova suficiente para se saber ao certo. Algumas peças de vestuário foram encontradas mais tarde e acredita-se terem sido pertencidos a Anja Gabor. Por estarem quase totalmente decompostos no chão da floresta, é difícil para a polícia estar absolutamente certa. Vamos falar da trajetória de Ivan Milat, mais conhecido como o assassino de mochileiros. Ivan, 51 anos, era um trabalhador da estrada, ávido caçador e filho de um imigrante croata cujos prazeres na vida eram um veículo de 4 rodas motrizes, uma moto Harley Davidson e uma propensão para matar estranhos. Suspeito de ser o pior assassino em série da Austrália, Ivan é acusado de assassinar 7 caronistas. Ivan gostava de caçar suas vítimas como se fossem animais, dando-lhes uma vantagem por entre os matos de Nova Gales do Sul. De 1989 a 1992, a brutalidade de seus ataques horrorizou o público australiano. Algumas das vítimas foram baleadas, outras esfaqueadas e um deles foi decapitado com uma espada encontrada no apartamento da mãe de Ivan, que tinha seu rifle equipado com um silenciador e usou a cabeça da vítima para alvo. Dos 7 mortos, 5 eram turistas europeus. As outras 2 vítimas eram adolescentes do estado australiano de Vitória. 2 dos mortos eram jovens britânicos cujos desaparecimentos levaram à descoberta sinistra dos corpos de todos os 7 caronistas. A polícia lançou uma das maiores caçadas humanas da história da Austrália. A principal testemunha de acusação é um outro turista britânico que fugiu de carro. Ele foi preso em 1994 em sua casa nos arredores de Sydney, onde a polícia encontrou peças de armas, munições e facas usadas nos assassinatos, assim como equipamentos de campismo que disse terem pertencido a alguns dos caronistas assassinados. As autoridades de Nova Gales do Sul têm oferecido alojamento gratuito e assistência financeira às vítimas que desejarem assistir ao julgamento. Milat acabou por ser condenado a 7 penas consecutivas de prisão perpétua sem liberdade condicional até morrer em 27 de outubro de 2019, vítima de cancro no esôfago e no estômago. Reafirmou sempre a sua inocência. Ivan Robert Marko Milat, também conhecido como o assassino de mochileiros, foi um assassino em série australiano condenado pelo assassinato de 7 mochileiros nos anos de 1980 e 1990.
Os seus crimes ficaram conhecidos como Backpackers Murders. Milat cumpria pena em Nova Gales do Sul e até a sua morte se declarava inocente de todas as acusações feitas contra ele. Ele ganhou uma série na TV que conta a história de seus assassinatos e como ele agia. Ivan Milat, outras atividades e vida pessoal. Em 8 de novembro de 2004, Ivan Milat deu uma entrevista na televisão no Australian History, no qual negou que qualquer membro de sua família estivesse envolvido nos 7 assassinatos. Uma minissérie na Seven Network, Catching Milat, exibida em 2015 e focada nos membros da Task Force Air que rastrearam Milat. Um livro do sobrinho de Milat, Alistair Shipsey, The Milat Letters, ISBN, foi lançado em 2016. Em dezembro de 2018, a autora australiana Amanda Howard estava escrevendo um livro sobre seus crimes com base em sua correspondência com Milat. Em 2012, o sobrinho de Milat, Matthew Milat, e seu amigo Cohen Klein, ambos com 19 anos na época da sentença, foram condenados a 43 e 32 anos de prisão, respectivamente, por assassinar David Auchterlonie em seu aniversário de 17 anos com um machado. A Floresta Estadual de Belanglo, em novembro de 2010, Matthew Milat golpeou Auchterlonie com um machado de 2 cabeças enquanto Klein gravava o ataque com um telefone celular. Em maio de 2015, o irmão de Milat, Boris Milat, disse a Steve Apren, um ex-detetive de homicídios que trabalha como consultor do Departamento de Polícia de Los Angeles e do Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos, que Milat foi responsável por outro disparo, o do motorista de táxi Neville Knight, em 1962, depois que Milat admitiu o crime. Depois de realizar testes de polígrafo com Boris Milat e Alain Delon, o homem condenado pelo assassinato de Knight, Apren, está convencido de que Milat de fato atirou em Knight. Em 1975, Milat conheceu uma garota de 16 anos que estava grávida de seu primo. Eles se casaram em 1983, tornando-o o padrasto de seu filho, e eles tiveram uma filha própria. No entanto, ela o deixou em 1987 devido à violência doméstica e eles se divorciaram em outubro de 1989. Assim termina a saga de Ivan Milat, o assassino de mochileiro que ficou conhecido na Austrália, uma das maiores caçadas a um criminoso que já existiu na história.